A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos. Primeira parte, natureza e propriedade dos fluidos. Item 4, qualidade dos fluidos. 16. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se-lhes pela pureza ou impureza dos sentimentos. Assim, de acordo com o tipo de fluido espiritual no ambiente, vai ter as devidas repercussões. Portanto, o nosso pensamento pode modificar essas propriedades. Aqui no ambiente, se eu tiver com um pensamento bom, as propriedades fluídicas do ambiente vão ser boas. Se eu tiver com pensamentos ruins, as propriedades fluídicas do ambiente vão ser ruins. Portanto, todo o ambiente se acha impregnado das qualidades boas ou más dos pensamentos que ali estão e que ali fazem vibrar. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que antes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição, a perfeição moral desses. Então, os maus espíritos, eles têm uma psicosfera pesada, penosa, dorida para o outro, enquanto que os bons espíritos já têm uma psicosfera suave, saudável, que trazem boas influências. Portanto, devemos procurar sintonizar com os bons espíritos e purificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tanto quanto possível para melhor absorvermos os fluidos que eles emitem para nós. (17) For impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles. Portanto, nós não temos como classificar esse ou aquele mau fluido, dar uma classificação geral para eles. Assim como eles têm as qualidades boas ou ruins, tanto quanto existem pensamentos bons ou ruins. Como são muito diversos essas qualidades, os fluidos não possuem qualidades sugêneres, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelo eflúvio desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa, conforme as circunstâncias. Suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Portanto, a gente vai ver que os fluidos, eles são manipulados pelo tipo de pensamento, tipo de sentimento que existe no ambiente. Onde a gente vai adentrar, ali vai ter as qualidades inerentes aos fluidos e aos pensamentos daquele local. Então eles vão se modificar ou eles vão se adequar para bem ou para o mal, através da nossa exalação e também da exalação que está ali vai nos atingir. Depende de qual é mais forte. Para fortalecermos os nossos sentimentos no bem, os nossos pensamentos no bem, então nós vamos exalar um fluido bom que vai ajudar a organizar, a melhorar os fluidos nesta ou naquela região onde adentrarmos. Portanto, devemos estar sempre vigilantes, mantendo em oração, para fortalecer e para criar uma psicosfera de luz e de paz em torno de nós. Então, conforme as circunstâncias, as qualidades do ar, da água, por onde ela passa, por que se joga nela, por que se coloca nela, também teremos aí que ver a qualidade dos fluidos, de acordo com o que se pensa no ambiente, do que se faz no ambiente, do que se fala no ambiente. E essas propriedades podem ser temporárias ou permanentes. E esse temporária pode variar de 1 ano, 1 mês,
uma década, um século ou milênios, de acordo com a intensidade magnética de quem exalou aquele sentimento ali. No A Caminhos da Luz, estou falando sobre os egípcios, o Emmanuel fala do magnetismo que eles manipularam na região e os efeitos desse magnetismo naquela região. Também carecem de denominações particulares, como os odores. Eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Os fluidos, então, eles vão estar impregnados com aquilo que se sente ali, do ponto de vista moral, do cunho do sentimento que se exala dentro do ambiente. Por isso, nós temos que treinar, pensar no bem, pensar de forma construtiva, pensar de forma a elevar o sentimento e o pensamento do ambiente onde nós estamos. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Olha que interessante. Eles podem também ser calmantes, penetrantes, adstringentes, tóxicos e tantos outros. Tantas qualidades quanto defeitos. Aqui o Kardec colocou as nossas paixões, os nossos desejos, aquilo que pode produzir em nós das mais variadas formas, e com isso nós vamos estar sempre exalando alguma coisa, nós vamos estar sempre construindo alguma coisa de acordo com o sentimento que temos, do sentimento que imprimimos ao nosso redor ao longo da nossa caminhada. Portanto, faz-se necessário que comecemos a nos vigiar mais para sabermos como estamos impregnando o ambiente ao nosso redor. No livro Conteúdos Transcendentes, tem 3 capítulos que falam sobre a mente, as suas interações, as suas reações com o meio ambiente e como nós devemos nos portar para nos fortalecer, porque a mente mais potente é a que vai prevalecer no ambiente. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela de vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal, primeiramente durante o sono e muitas vezes em estado de vigília. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias o seu perispírito que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então nós encarnados temos uma aura em torno de nós, que ele fala que é a irradiação do perispírito, que pode variar de alguns centímetros até alguns metros. E assim, cada um de nós vamos estar irradiando essa aura, vamos estar irradiando essa energia psíquica de acordo com aquilo que nós já trouxemos das nossas conquistas anteriores e daquilo que nós estamos construindo, edificando nesta vida. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo, que estamos construindo, que estamos elaborando. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Isso nós temos que prestar muita atenção no livro Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Está bem explicado isso lá. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, o perispírito, ele pode expandir para sintonizar e entrelaçar-se com outros espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, e de todas as formas, ambos estarão trocando essas energias, porque esses corpos estão sempre em contato. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia-se ou vicia os fluidos ambientes. Aí nós temos que ficar atento como nós estamos pensando e irradiando.
dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje na Terra, que nós reclamamos, são as nossas irradiações mentais que plasmaram, que criaram essa psicosfera. Portanto, a gente acha que vai ser A, B, C, vai ter que ir para o chupão. Muitas das vezes nós somos corresponsáveis das ações que ele toma. Então, antes da gente achar que, aliás, chupão nem existe, antes da gente achar que este ou aquele companheiro de luta no nosso dia a dia terá que sair da Terra, nós temos que pensar qual o meu grau de comprometimento com as ações que aquela pessoa toma. Porque se nós irradiássemos um puro pensamento, todos aqueles que têm vínculo de relação conosco certamente se transformariam para o bem. Porque o germe do bem já está inserido em todos esses corações. Precisamos, então, treinar e irradiar nossos pensamentos. Porque o que Kardec está dizendo, nós pensamos, irradiamos desses pensamentos e intercambiamos esses fluidos com aqueles que estão em torno de nós, que estão em relação conosco. Lembrando que o pensamento, eu posso estar aqui numa cidade e estar irradiando desse meu pensamento para alguém que esteja a 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância. Tudo é possível. Questão 388 do Livro dos Espíritos. O magnetismo do pensamento que atrai, cria simpatia, cria elos, promove encontros. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe, de modo direto e permanente, a impressão dos seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento desses, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Aí aqui nós temos que entender muita coisa nessas informações. À medida que os espíritos vão se modificando, o pensamento deles se modifica, eles vão modificando também o invólucro perispirítico. À medida que ele recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, ele guarda essas qualidades boas ou más. Portanto, o próprio pensamento do espírito encarnado ou desencarnado, aquilo que ele emite, ele vai guardando aquelas impressões boas ou más. A partir do momento que ele modifica aqueles pensamentos, que ele procura fazer um jeito de transformar os pensamentos, então aquele fluido viciado com o tempo vai se desfazendo e ele vai começar a se modificar. Mas esses fluidos que o envolvem só vão se modificar verdadeiramente quando ele modificar a si próprio. Então, os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento desses. Então, se tem esse ambiente aqui, tem maus espíritos aqui dentro, aqui vai ficar pesado, um ar sobrecarregado pelos maus espíritos, mas à medida que eles se afastem, aqui volta a se depurar. Mas, por outro lado, se tiver uma fonte de radiação de bons pensamentos, como nós estamos fazendo um estudo de um livro espírita, irradiando pensamentos transcendentes, pensamentos espiritualizantes, esses maus espíritos que adentrarem aqui, eles vão se transformar também, não se modificar. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação, tanto mais direta quanto for a expansão da sua irradiação. O perispírito com ele se confunde. Então, o nosso perispírito ele tem esses fluidos espirituais. É a mesma natureza, a natureza do perispírito dos fluidos espirituais. Então, ele assimila os fluidos espirituais do ambiente, como ele irradia para o ambiente. São os dois caminhos. Assim como uma esponja sobre a água vai absorver a água, na hora que você vai espremer aquela esponja, é como se você estivesse emitindo bons pensamentos, maus pensamentos vão ter que sair. Então os fluidos exercem sobre o perispírito uma ação direta, tanto na expansão quanto na sua radiação. Por isso, o perispírito se confunde com os fluidos espirituais ambiente. Temos que ter, então, o capricho e o poder de irradiar os bons pensamentos, os bons sentimentos. Atuando
esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, o nosso perispírito ele vai interagindo com o nosso corpo físico, porque ele, lógico, não tem como ser diferente, porque ele nosso corpo físico está imerso dentro do nosso perispírito. Se nós fôssemos videntes, iríamos ver uma aura em torno de nós, na frente do espelho, por exemplo, e o nosso corpo imerso naquele perispírito. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos os eflúvios maus, pode ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. E aí, Kardec deixando claro para nós que certas enfermidades é devido a contínuos pensamentos enérgicos maus. E aí, junto com esses pensamentos enérgicos maus, vem a emissão dos maus espíritos. Se nós formos avaliar bem a questão das doenças e dessas irradiações, nós vamos ver que a maioria das doenças são causadas por espíritos doentes. À medida que nós vamos nos depurando, que nós vamos nos melhorando, vamos saindo da companhia daqueles espíritos maus e doentes, nós vamos adquirindo a saúde. Mas isso requer firme determinação de fazermos realmente diferente, de fazermos realmente melhores. Os meios onde se superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. E aí vai estar uma irradiação de fluidos negativos no ambiente, a pessoa vai absorver. A irradiação dos bons e dos maus pensamentos no ambiente, você vai absorver pelos poros perispiríticos, e assim como os poros do corpo também pode absorver energias deletérias e adoecedoras. Portanto, nós temos que ter o cuidado duplo de termos o cuidado com o nosso aspecto físico e também com os nossos aspectos psíquicos, porque ambos estão entrelaçados, ambos são envoltos no mesmo processo de irradiação e absorção que podem levar à saúde ou ao adoecimento. 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, o sentido espiritual de cada um vai captar aquelas energias e vai transmutá-las, a cada um a seu jeito. Tem um livro da Joana, não estou lembrado agora o nome, mas no decorrer do estudo eu vou lembrar. É o segundo livro daquela série psicológica dela, aquela série de livros que tem lá o Homem Integral. Eu vou lembrar o nome. No decorrer aqui eu lembro. Então, ela fala que quando você vai, por exemplo, numa festa, numa danceteria, você sai de lá impregnado com aquelas energias. Que se você não tiver força suficiente para se livrar daquelas energias, daquelas hidroplastias, daquelas ondas mentais que estão ali, você vai se sentir muito mal depois. Então, nós temos que treinar, desenvolver essa energia de nos limpar, de nos desintoxicar. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmoniosos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão, penosa se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras, quer ele se externe, quer não, a radiação ali existe sempre. Portanto, nós temos que saber que num ambiente, numa reunião, tem lá um conjunto de irradiações mentais. Aquele conjunto sendo harmonioso, lógico, vai ser agradável o que você recebe.
Mas se aquele conjunto é discordante, vai ser penosa a impressão que você leva. E cada um, depois daquele momento, daquela situação, vai saber receber ou irradiar de acordo com as suas possibilidades, é claro, mas a sugestão recebida naquele ambiente vai prevalecer por um tempo, de acordo com a força da pessoa e da força de quem estava lá emitindo. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Então você vai numa reunião que ali tem pessoas que têm uma compatibilidade de pensamento, compatibilidade de sentimento, que sejam bons, que estejam dentro da sua padrão de aceitação vibracional, você vai sair de lá se sentindo bem, se sentindo bom. Mas se for ruim, né? Basta, porém, que se lhe misture alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no ambiente tépido, ou de uma nota desafinada num concerto. Desse modo, também, se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluidos nauseabundos. Então, estar numa reunião com os sentimentos voltados para o bem, está todo mundo ali voltado para um ideal superior, o ambiente fica confortável. À medida que tem alguém no meio com maus pensamentos, com maus sentimentos, ali já começa como se você estivesse num ambiente bem climatizado e entrasse lá um vento gelado, bem desagradável. E assim, a gente vai vendo que o quanto é importante manter os bons sentimentos em todos os lugares onde nós estivermos, para que todos possam ser confortados por esses bons sentimentos, por esses bons ideais. Sempre que a gente oscila nesse padrão de bons sentimentos, a gente está entrando em sintonia com forças que podem nos prejudicar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Assim, é sempre importante a gente estar num grupo, num meio onde as pessoas nos compreendem, as pessoas nos respeitam, e também a gente tem que estar ali procurando compreender as pessoas, respeitar as pessoas, fazendo com que aquela reunião seja o mais homogênea possível, o mais simpática possível. E todos nós temos que nos esforçar para criar esse sentimento de simpatia uns para com os outros, para os nossos companheiros de ideais, para que as nossas reuniões sejam sempre construtivas, sejam sempre realizadoras das forças superiores da alma. Assim como nós devemos repor nossas forças fluídicas pelas boas reuniões, pelas nossas orações, nossa meditação, a gente vai também, por outro lado, compensar as perdas materiais, nos alimentando, para que a gente mantenha a vida saudável. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Então, o nosso pensamento é uma emissão constante de pensamentos de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira que o homem está sempre precisando se retemperar com fluidos que recebe do exterior, tanto quando a gente se alimenta, quando a gente mantém uma relação com o outro. A gente está na casa espírita, conversando, assistindo uma reunião, tomando um passe, participando da reunião mediúnica, a gente está se refazendo fluidicamente. Então isso é importante, isso é de suma importância para todos nós.
Quando se diz que o médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta. Pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Então, é importante que a gente entender que o bom pensamento, a boa palavra, o bom estímulo vai levar aquela pessoa que está nos ouvindo os bons ideais e ele vai se alimentando de bons fluidos. E com isso, ele vai se refazendo para se interiorizar melhor as condições de vida que ele tem. 21. Disse-á que se pode evitar os homens sabiamente mal intencionados. É fora de dúvida. Mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Então, as pessoas mal intencionadas, nós podemos evitá-las, nós podemos viver fora daquele convívio, fora daquela situação. Mas e os espíritos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas, os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então, mantendo bons pensamentos, bons sentimentos, nós vamos afastando os espíritos maus, vamos afastando aquelas energias ruins que eles podem direcionar a nós. Lembrando que alguns são tão pertinazes, tão tenazes, que eles estudam todos os meios de se aproximarem de nós e nos induzir a algum tipo de mau pensamento para que eles consigam, então, vampirizar as nossas energias, as nossas forças. O que se faz quando está viciado o ar? Procede-se o seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsons, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, de maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons, e, como cada um tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Então nós temos que, no ambiente, nós temos que colocar uma corrente de ar para desintoxicá-lo, para limpá-lo. E quanto a nós temos que nos modificar. Imprimir pensamentos bons, imprimir pensamentos caridosos, imprimir ideais superiores para que a gente possa, então, estarmos melhores e sermos melhores. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Purificar nosso perispírito significa purificar nossos sentimentos, mudar nossos ideais, autoeducarmos para pensarmos no bem, para atrapalharmos ideais superiores de luz, de paz, de fraternidade. Portanto, as influências do mal nós temos que impor uma influência salutar do bem, da luz, para que todos nós possamos construir um ideal superior, um ideal de paz, de esperança, de fraternidade, para os nossos amanhãs, cheio de misericórdia, de paz e de realizações superiores. As moscas são atraídas pelo foco de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem que temer da influência dos maus. Lembra-se que ele colocou os espíritos realmente bons. Não tem que temer da influência dos maus. Como nós não somos realmente bons, nós temos que ter muita cautela com a influência dos maus, temos que ter muita vigilância, ficarmos muito atentos, para que consigamos destruir em nós mesmos todos os focos pestilenciais, para afastar as moscas que possam nos induzir a ir por caminhos de sofrimento e de dor. É necessário, então, começarmos a reconstruirmos-nos emocionalmente para limparmos todos os nossos conteúdos ruins que carregamos ainda conosco e colocarmos os bons.
No livro Conteúdos Transcendentes, abordamos esses assuntos onde falamos da ligação que existe entre nós e o passado e o futuro, entre nós agora no presente e o nosso passado e o nosso futuro. Por isso, para nos livrarmos de certas condições, nós precisamos edificarmos verdadeiramente o bem em nossas vidas, aproveitando essa oportunidade agora para fazermos esse saneamento da nossa estrutura psíquica com os sentimentos no bem, com a prática do bem, do amor e da caridade.